Glória a Deus. Paz do Senhor a todos, que a graça e a paz, a comunhão do Espírito Santo repouse sobre tua casa, sobre tua vida. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, fundamentada em um salmo, Salmo de número 147, verso de número 1, quando diz: Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Senhor é para ser louvado, glorificado, adorado, reverenciado, temido. Louvai ao Senhor. Muitas vezes nós temos a pretensão de louvar a Deus, mas o nosso Senhor é Deus, sim. Porém, louvar a Deus é louvar um poderoso que pode salvar-nos. Louvar a Deus é louvar aquele que está na sala de comando do universo. Não há nada de errado nisso. Só quando você lê o Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Eu estou elegendo sobre mim, como meu pastor, um Senhor. Não é apenas um Deus poderoso, maravilhoso, mas um Senhor. Então estou condicionando-me como um servo, um Senhor que domina, que reina, que manda. Então louvai ao Senhor. Não apenas louvai ao Pai, e Ele é Pai. Pai fala de provisão, Pai fala de proteção, Pai fala de direção, correção. Tudo isso é verdade sobre Deus, Ele faz isso como ninguém. Só que aqui é louvai ao Senhor. Então eu sou servo. Então Ele é um Senhor bom. Eu não o louvo apenas porque Ele é o Senhor, no sentido de que Ele manda sobre mim. Pelo fato de que manda sobre mim, eu obedecerei. Ele domina sobre mim. Agora aqui não é apenas obedecei, é louvai. Porque esse Senhor é digno de ser obedecido, mas também é digno de ser honrado, louvado, porque Ele é um bom Senhor. Aí o texto continuará dando-nos razões para isso. Louvai ao Senhor, porque é bom. E é bom louvá-lo, e é bom louvar. É bom cantar louvores ao nosso Deus. É agradável. Quão decoroso é louvar ao Senhor. Observe aqui que, pelo menos nesse primeiro verso, a restrição é louvá-lo por aquilo que Ele é. Não há aqui nenhuma manifestação daquilo que Ele faz. Ele faz e faz como ninguém. Ele faz e faz para outrem. Ele faz. Ele faz porque é bom, porque é generoso, porque é gracioso, porque não lhe é penoso fazer, não lhe pesa o coração abençoar, beneficiar, faz parte do seu caráter amoroso. De fato, Ele faz. Só que o louvor aqui não está atrelado ao que Ele faz, mas ao que Ele é. E Ele é Senhor. E Ele é Deus. E é agradável louvar um Deus que é Senhor e um Senhor que é Deus. Quão decoroso é o louvor, no sentido de que a importância do louvor no sentido dele mesmo. No sentido do louvor não como uma consequência, um efeito, um resultado, resultadista. Louvá-lo porque ele me alcança de bens. Louvá-lo porque ele me enche de sua misericórdia. Tudo isso, de fato, faz-me na obrigatoriedade de louvá-lo, porque de fato Ele é digno de ser louvado por todas essas benesses que generosa e graciosamente Ele concede sobre nós. Só que aqui o texto não está referindo-se a um louvor interesseiro, em si um louvor despretensioso. A ideia é simplória. Se Ele não fizesse todo o bem que Ele faz, ainda assim Ele era digno. Ele é digno de ser louvado por aquilo que Ele é. Agora imagina que além de ser o que Ele é, Ele faz o que tem feito. Se não fazendo o que faz já era digno de ser louvado por o que é,
Imagina, além de ser, ainda fazendo o que tem feito. Não me resta outra coisa senão louvá-lo, tributá-lo, dar a ele honra, glória, louvor. Aí você vai encontrar passagens, personagens, ocasiões na Bíblia em que isso foi ignorado. E eu ressaltei aqui, eu quero destacar com vocês. Por exemplo, a gangorra. Vocês lembram da gangorra? Que houve, por exemplo, lá no livro de Juízes. A Bíblia fala sobre essa gangorra, lá no livro de Juízes. A Bíblia diz que eles de quando em quando estavam bem, de quando em quando estavam mal com Deus. Como é que eu posso ficar de mal com Deus, gente? Eu não devo ficar de mal com ninguém, muito menos com Deus. Mas quando eles viam-se em aperto, eles faziam as pazes, como que se Deus não conhecesse o intuito, o intento de seus corações. Aí o texto vai dizer isso. E eu coloquei aqui que, na verdade, a volta deles para Deus, ela era uma volta superficial. Não havia profundidade. Isso porque o povo buscava a Deus para ver-se livre de suas angústias. Mas logo que a mão de Deus se manifestava, trazendo livramento, o povo voltava uma vez mais a rebelar-se contra o Altíssimo. Então, de fato, eles não tinham prazer em louvar a Deus. E perderam essa percepção de quão bom é louvá-lo. Olharam apenas para as suas mãos e não para o seu caráter, não para o seu coração. Olharam apenas para os seus feitos e não pela ocasião, razão e circunstância que levou-lo a fazer o que fazia. Lembra de um texto, 2 Crônicas 7,14, quem não conhece? A condicionalidade quando Deus diz, se o meu povo, olha aí, Deus está chamando de meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então quer dizer, se Deus está dizendo que esse povo precisa humilhar-se, é porque esse povo errou, pecou, mas apesar de pecar, ele ainda o chama de meu povo. Como é que um povo como esse pode decepcionar-se com Deus se Deus não decepciona? Então esse povo que decepciona a Deus, por Deus é chamado de seu povo. E esse povo que por Deus jamais será decepcionado, não consegue chamar esse Deus de seu. Você está entendendo isso? Quanto realmente nós somos míseros pecadores, enquanto nós temos um débito em término. Aí o texto vai dizer, e se humilhar. E o que vem após a humilhação é a oração, e orar. Olha a conjugação do verbo. Olha os verbos terminantes em AR. Olha os verbos condicionando-nos e mostrando-nos. Esses verbos de ações. É um verbo ativo, não passivo. Se humilhar, orar. Então, oração já é uma manifestação da humilhação. É a consequência, a sequência de. E buscar, aqui tem um texto maravilhoso. E buscar, disse Deus, a minha face. Não é buscar as minhas mãos. Não é buscar os meus benefícios, mas é buscar o meu caráter, meus olhos, minhas narinas, a fim de que o culto vá para Deus e cheire em suas narinas como cheiro suave. E a provocação que isso tudo traz, como consequência da mesma, é nos trazer conversão. E essa conversão implica em abandonar os maus caminhos. Olha aí. Como consequência disso, disse Deus que ouvirá dos céus e perdoará os seus pecados e sarará a nossa terra. Porque esse é o propósito deste. Deus sempre estará ali para tanto. O texto de Crônicas, eu coloquei aqui, não diz buscar as mãos, isto é, as dádivas de Deus, mas sim buscar a face, o doador. Então o doador é maior do que a dádiva. O abençoador é maior que a bênção. O povo de Israel, por vezes, buscava a Deus apenas por aquilo que podia receber dele. Eles não estavam interessados em Deus, apenas neles mesmos. Vamos ser honestos.
Qual o combustível da nossa oração? Qual o combustível da nossa proximidade em Deus? Será que não somos como filhos interesseiros, que nos chegamos a Deus apenas quando Ele tem algo a oferecer-nos e nós queremos ou precisamos receber? É o que está acontecendo aqui. Eles buscavam a Deus com propósitos egoístas. Tiago disse que a gente ora pouco e o pouco que ora inconveniente, e uma das razões para tanto é que nós oramos para gastar em nossos próprios deleites. Eles, na verdade, não queriam Deus. Eles queriam apenas as bênçãos desse Deus. Eles viviam de forma antropocêntrica, em si mesmados e não teocêntrica. Então viviam para si, não para Deus. Quando Deus deixa de ser um fim e passa a ser um meio pelo qual, isso é terrível. Quando Deus deixa de ser a finalidade última. Quando o louvor a Deus deixa de ser um fim. Eu louvo a Deus com que finalidade? Ora, com a finalidade de louvá-lo, porque Ele é digno de ser louvado, porque é maravilhoso louvá-lo, porque quão bom, quão decoroso, quão glorioso é louvá-lo. Mas eu posso louvá-lo pelas benesses? Posso. Mas mesmo que essas benesses não me alcançassem, e elas me alcançam diuturnamente, ainda assim devo louvá-lo, porque Deus é um fim último em si mesmo. Deus não precisa fazer algo para ser digno. Deus não precisa provar nada a ninguém. Ele é, ponto. E é pelo que Ele é que eu devo louvá-lo. É quando perde-se o fascínio por Ele, pela pessoa dEle. Aí eu ressaltei um texto aqui de 1 Crônicas 16 e 29. É meio paralelo com o Salmo 147. Tributai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes. Sinceramente, quantas vezes nós não chegamos a Deus com o intuito de levar a Ele um presente? Lembrando sempre que presente não substitui presença. A gente vai muitas vezes a Deus apenas para receber dele presente. Mas o texto diz: trazei presentes a Ele e vinde perante Ele. Então quer dizer, o presente é bom, mas não substitui a presença. Mais do que trazer um presente, traga-se a Ele, leve-se a Ele. Ele recebe teu presente, mas sobretudo Ele quer você. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Sua santidade é peculiar porque ela é bela. Ela é um moral, ela é moral, mas o moralismo de Deus não é aquele moralista inútil, não é aquele moralista terrível, que vem com a finalidade de comparar-se com o outro e dizer sou melhor do que ele. Deus não precisa fazer comparativos a ninguém. Deus é inequiparável, incomparável, está sobre, acima, sempre eterno, soberano e absolutamente. Então adorai na beleza de sua santidade, até a sua santidade é beleza, que Deus ensine-nos pelo seu Espírito, aleluia, admirar essa santidade, a ver a beleza da mesma, que não sejamos tipo filho pródigo, coloquei aqui. O pródigo viu no pai apenas um meio pelo qual. O pai não era um fim em si mesmo, o pai era apenas um pagador de dívidas, apenas o construtor de uma casa. O mundo sem Deus tem corrompido relação filial, filhos, pais, pais, filhos, inculcado na mente destes um espírito de ingratidão, como quem diz: ao dar-me o que me dá, não faz mais do que sua obrigação. Mas será que a relação é só de obrigatoriedade? Não há amor nisso? Não há um espírito devoto de gratidão? Obrigado, obrigado. Você me deu o dom maior, que é o dom da vida. Se eu receber mais alguma coisa além disso, obrigado. Você me deu a vida e eu lhe dei o quê? Nada. É por isso que a Bíblia diz que recebemos de Deus, damos porque de ti recebemos primeiro. Aí eu coloquei aqui, né, talvez isso explique o fato de que os cultos de vitória, gente, culto não é para receber vitória. Pode receber nele, claro que sim. Culto da derrota é que a gente não faz.
Na verdade, você estar no culto já é uma vitória. Mas, gente, culto não pode ser para receber vitória. Culto não pode ser com finalidade última de receber uma cura, um milagre. Culto não é para ser feito com finalidade de sermos consolados ou edificados em si mesmo. Tudo isso está no bojo. Como dispenseiros de Deus, essas riquezas de Deus podem ser, e Ele insiste que nós a façamos, reclamadas. Ele deixa a porta aberta. Ele diz: vinde plenamente, sem dinheiro, sem preço. Isaías 55. Agora entenda, culto é devoção, é prestação de louvor, de honra, é adoração. Não é necessariamente para receber uma vitória, porque não há vitória maior do que a vitória que Ele já nos deu. E essa é a vitória que nos deu, a vida eterna, em Cristo Jesus. Então há alguma coisa errada em pedir? De modo algum. Ele disse pedir. Alguma coisa errada em buscar? De modo algum. Você não pode deixar de buscar, porque está ali disponível. Só que essa não pode ser a força motriz. Essa não pode ser de modo algum o combustível primordial, principal, que nos leve a Ele. Jesus disse em Mateus 21:16 que o mais perfeito louvor sai da boca de quem? Dos pequeninos. Os pequeninos cantam não para ganhar algo em troca. Os pequeninos cantam porque entenderam isso. Louvai o Senhor, é bom louvar, é agradável, é uma dádiva, é isso. Os pequeninos cantam não para barganharem algo em troca de, mas pelo fato de usufruírem do benefício de cantarem. Parece que a gente perdeu isso de vista. E a gente precisa sempre de uma motivação. A gente precisa, no meio da pregação, de uma frase de efeito, de uma aplicação bem feita, uma interpretação correta, uma promessa, para que a gente levante a mão e diga glória a Deus. Como se a glória de Deus fosse dependente da boa oratória daquele que prega. Deus é digno de ser glorificado. Ainda que o irmão, a irmã, ainda que eu, na qualidade de pregador, fale quanto mensageiro que sou, falível, se a minha mensagem não for boa, se a minha pregação não for agradável, palatável, se eu acabar equivocando-me, porque, na verdade, eu estou aqui, infelizmente, não queria, mas na qualidade de pregador a gente está aqui, sujeito a essas coisas. Deus é digno de ser adorado indiferentemente. É por isso que o Deus da bênção é melhor e é muito maior. É muito maior e é muito melhor. É infinitamente maior e maravilhosamente melhor que a bênção de Deus. Saiba, nenhuma bênção de Deus é maior que o Deus da bênção. Ele é maior. Uma eternidade inteira será pouco para louvá-lo. Quão bom é louvar ao Senhor. Então não espere receber o que você deseja para que você o louve. Na verdade, ao beneficiar-te, Ele nem espera receber algo em troca. Ama o Senhor, Salmo 116, e como não amaria? Mas é aí que prova-se o amor de Deus, Romanos 5, de que Ele amou-nos primeiro, sem esperar nada em troca. Quando Ele nos diz para que nós o adoramos, não é que Ele precise ser adorado. Você acha que Deus precisa disso, gente? Será que Deus precisa disso? Não. É que Deus sabe que é bom adorá-lo. Deus sabe que nos fará bem. Se nós o adorarmos, Ele continua sendo quem é. Se não o reconhecermos, não perde nada com isso, mas nós perdemos muito. E Ele, bom e generoso como é, não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos venhamos à salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que essa palavra sirva-te de ânimo, que essa palavra possa trazer luz, esclarecimento e possa relembrar algumas coisas que você já sabe. Adorado seja Deus, louvado seja Deus, glorificado seja Deus. Deus, o meu Senhor, quão bom é louvar o seu nome.
Amém.